ombro dele assim e diz para ele: é bom se acostumando comigo. Diz para ele, porque se nós vivemos bem aqui, fala para ele, irmão, nós viveremos melhor lá em cima. Só os que acreditam que vão morar no céu, abre essa tua boca aí. Louvado seja o nome bendito de Jesus Cristo. Meus amados, eu fico feliz por estar esta noite aqui na casa de Deus. Fico feliz que nós estamos reunidos depois desta festa mundana que houve nesses 5 dias aí. Esta festa de carnaval que o homem entrega toda a sua vida ao mundanismo, à carne, e o inimigo prevalece. Fico feliz ao nome bendito de Jesus Cristo, porque nós somos diferentes daquele povo. O Senhor nos chamou para que nós sejamos influenciados pelo mundo. O Senhor nos chamou para que nós possamos influenciar o mundo com o nosso testemunho e com aquele que habita no mais alto e sublime trono. Fico feliz de estarmos aqui, amados, nessa igreja esta noite, cultuando a Deus. Meus amados irmãos, aonde foi que começou o culto? O culto começou no coração de Deus, igreja. O culto começou no coração do Eterno. E lá no livro do Gênesis, lá no Éden, Deus ali, ele faz um santuário. E a Bíblia diz que todos os dias o nosso Deus descia ali no Éden e cultuava Adão e Eva. E assim não é diferente nesta noite, meus amados irmãos. Deus fica feliz quando nós glorificamos a Deus. Deus fica feliz quando nós prestamos culto a Ele. Para uns, culto é apenas uma missa. Para outros, culto é apenas uma sessão. Para outros é uma reunião. Para os judeus, o culto, minha amada igreja, é um serviço, é um trabalho. Mas para nós que fazemos a igreja do Senhor, culto para nós é uma lua de mel. Culto para nós, irmãos, é um relacionamento. Relacionamento do noivo com a noiva. Por que eu digo isso? Porque você, noivo do Senhor, é a igreja. E aquele que habita no céu é o noivo. E se você saiu na expectativa da sua casa de se relacionar com o noivo nesta noite, meu amado, ele já está aqui nesse lugar. E ele manda te dizer que hoje ele vai abrir portas para ti. Que hoje ele vai responder aquelas suas orações que não tem pedido e tem clamado tanto. Hoje é dia de se relacionar com o noivo. Não há outro lugar que nós possamos nos relacionar com o Senhor que não seja na casa bendita do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, sem perda de tempo, eu queria que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Meus queridos, eu não sabia o tema desta campanha. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia, irmão. E eu vim conversando com o amado irmão Diácono Oliveira, e eu disse: irmão, eu tenho buscado algumas mensagens e pedi ao Senhor que venha me dar algumas revelações, que venha falar algo ao meu coração. Mas o Senhor me disse que das que eu fiz, nenhuma delas é daquele que colocou no meu coração. Eu nem sabia que a irmã trouxe aqui Lucas 15, que falou daquelas coisas que se perdem, que nós devemos buscar. Como o nosso amado irmão, pastor, ele disse, frisou bem, que ele não mediu esforços, ele não mediu distância, quando disseram para ele que tinha uma alma acolá para ser resgatada. E é assim que nós temos que fazer, igreja. Esse é o nosso papel, de trabalhar na obra do Senhor. Nós somos ceifeiros da obra daquele grande rei, porque a ceifa está branca, e a ceifa está precisando de ceifeiros, meu irmão. Você não foi chamado apenas para sentar no banco, você não foi chamado apenas para fazer parte, ou ser apenas um mero membro da igreja. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado no mínimo, mas no mínimo, para colocar Satanás debaixo dos nossos pés e povoarmos o céu com aquelas almas que vai ser ganhadas aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Irmão, quem não tiver Bíblia, oferece a tua Bíblia para ele acompanhar junto contigo, tá certo? Mas aqui eu acredito que todo mundo tem Bíblia, que todo crente que tem morar no céu tem que andar com espada, irmão. Não pode andar sem espada, não pode andar desprotegido. Essa aí é a palavra de Deus, irmão. Isso é luz para os nossos olhos, amém? Glória a Deus. A partir do versículo 11, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, quem veio ouvir a palavra de Deus, diz glória a Deus. Quem quer conversar, diga aleluia. Glória a Deus. O Senhor não está prestando atenção bem direitinho. Louvado seja o nome do
Deus. Glória a Deus. E diz assim, irmão, a bendita palavra do Senhor, a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Deu mais esposo dele e disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Agora a igreja vai repetir: só as varoas, o versículo 18, só as varoas, versículo 18 e 19, vamos lá? Só as varoas. Levantar-me-ei, agora só os varões, versículo 18 e 19, só os varões. Levantar-me-ei, agora toda igreja, levantar-me-ei, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só por essa palavra merece uma salva de palmas para Jesus, amém? Eu não senta não, não fica nem que senta não. Fique de pé. Aqui começou a maratona agora, irmão. Coloca a tua Bíblia aí no cantinho, ou então debaixo do braço. Vamos fechar os olhos e vamos orar esta noite, amém? Eu queria que os irmãos orassem comigo dizendo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, toma teu servo em tuas mãos, Senhor, para que da boca dele, Pai, venha sair, Senhor, uma mensagem, uma palavra rema, para que eu saia daqui esta noite mais cheio do teu Espírito, para que eu possa sair daqui esta noite mais crente, para que eu possa sair daqui esta noite, meu Senhor, não ouvindo aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir da tua boca. Senhor, fala comigo, Senhor, me exorta, Senhor, me edifica, Senhor, trata, Senhor, das minhas feridas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e a igreja senta glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, Lucas do capítulo 15. Lucas do capítulo 15, meus amados irmãos, ele nos traz uma parábola que todos nós conhecemos, igreja. A parábola do filho pródigo. Cristo, ele falava através de parábolas, meus amados irmãos, para ilustrar o reino de Deus. Ele falava através de parábolas para ele atrair aquelas pessoas os seus sermões, para que ali ele pudesse ilustrar e pudesse mostrar, e pudesse arquitetar como seria a morada no céu. E aqui no capítulo 15 do Evangelho do segundo Lucas, nós estamos em mais uma parábola de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, igreja, ele está sentado. Se você observar no início do capítulo 15, Jesus está sentado, e ali assentado com muitos dos pecadores e com muitos dos publicanos. E ali ao seu redor havia muitos dos fariseus e dos doutores da lei, aquelas pessoas que tinham uma religião que era acima de todas as coisas. E ali começa uma sessão de críticas, igreja, dizendo que como Jesus poderia se comportar, como poderia se sentar na mesa dos encarnecedores. Ali eu acho que eles começaram a relembrar e a falar o Salmo de número 1. E então aqui a Bíblia nos diz que eles começam a murmurar, porque eles achavam naquela época que pecadores e publicanos não eram dignos de ter a presença de Deus.
Deus, não era digno de ter o amor de Deus, mas eles não sabiam que toda vida que Jesus Cristo se assenta com um pecador, ou se assenta com um publicano, é no mínimo para ganhar aquela alma para o reino de Deus, porque uma das maiores missões do nosso Cristo, meu amado irmão, é ganhar almas para o reino de seu Pai. Quando o nosso Cristo veio aqui no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no capítulo 19, no versículo 10, que ele diz que ele veio resgatar aqueles que haviam se perdido. E só os que estão começando a entender o que estou dizendo, abra a tua boca linda, meu amado irmão, e dá um júbilo de glória a Deus. Meus amados irmãos, o nosso Senhor está aqui em mais uma de suas parábolas. E ele inicia essa parábola dizendo assim, que em uma casa havia um pai, e ali também havia 2 filhos. Se você contextualizar o texto, e der uma olhadinha nas escrituras sagradas, e der uma olhada na história daquela época, como era tratada as famílias dos judeus, você vai ver no mínimo que aquele pai e aqueles 2 filhos tinham um relacionamento muito bem, tinham um relacionamento muito amoroso, eles tinham um relacionamento muito íntimo, mas aqueles 2 filhos, eles eram de total temperamento diferente. Um trabalhava somente para enriquecer o seu pai, já o outro, ele trabalhava em prol do seu alto enriquecimento. Ele amava, ele adorava, estaria apacentando as ovelhas do seu pai, estava na labuta trabalhando. Já o outro, ele imaginava além das porteiras da sua fazenda. E nos diz as escrituras sagradas que no belo dia, o filho mais moço, mais jovem, ele vai em direção do seu pai e diz: Pai, dá-me a parte da minha herança, que eu hei de sair de tua casa para conhecer o mundo. E eu imagino que a igreja me pede, faça a imaginação nesta noite, que ali não é uma das maiores e belas notícias que aquele pai poderia receber. Você imagina, você levanta a mão quem é papai e mamãe, levanta a mão quem é papai e mamãe. Você imagina o teu filho chegando para você, querido, e dizendo: meu pai, minha mãe, eu vou sair de tua casa, porque eu quero conhecer o mundo. Não é uma notícia muito gostosa, não é uma notícia muito amável, mas diz a Bíblia Sagrada que aquele pai, mesmo assim, ele pega todas as coisas e reparte entre os 2 filhos. E a Bíblia também diz que passa alguns dias, e aquele filho, logo de manhã bem cedo, isso é conjecturando, isso é crença minha, que aquele filho de manhãzinha bem cedo, ele chega para o pai, ele pega seu dinheiro, põe a mochila nas costas, e ele chega para o pai e diz: Pai, hoje eu hei de sair de tua casa para conhecer o mundo. E aquele pai se entristece, o coração daquele pai começa a transbordar de lágrimas, porque vai perder um filho. E aquele filho, ele dá um adeus ao seu pai. Eu imagino que ele dá um beijo no rosto do seu querido pai, ele abre as porteiras da fazenda e ele vai embora. E aquele pai começa a olhar para aquele filho, e ele não dá adeus, porque pai que é pai não dá adeus, pai que é pai diz até logo. E a partir daquele momento, eu não queria falar desse filho agora, eu quero falar do sofrimento desse pai, na angústia desse pai. E aquele pai vai viver dias terríveis, aquele pai vai viver dias de angústia, porque ele não vai ter mais ali o seu filho, não vai mais contemplar o seu filho, não vai acariciar mais seu filho, não vai participar das brincadeiras do qual o seu filho, porque a Bíblia diz que o seu filho era moço, o seu filho era jovem. E aquele pai, ele vai viver dias interruptos, imaginando qual seria o dia que seu filho voltaria para casa. Ele não perde as esperanças todos os dias, aquele pai, igreja. Eu imagino que ele se levanta de manhãzinha, ele vai até a varanda de sua casa, ele começa a contemplar a sua fazenda, ele vê seus trabalhadores, ele vê seu outro filho, o filho que ficou em casa, mas aquele filho mais jovem, aquele mais moço que foi embora, ele não contempla. E aquele pai vive dias terríveis, dias de sofrimento. E eu imagino que ao cair da noite, aquele pai vai até o quarto do seu filho, olha ali na cabeceira da sua cama. Eu imagino que ele pega o travesseiro do seu filho, ele sente o cheiro do seu filho no travesseiro, e ali ele começa a chorar dizendo: Deus, será que o meu filho não vai voltar? Deus, manda o meu filho de volta, porque eu quero ver o meu filho, porque eu amo meu filho. E todos os dias vai ser a mesma coisa. Eu imagino também que aquele pai, quando ele chega em seu quarto, na cabeceira da sua cama, ele pega ali a foto do seu filho e começa a ver ali o seu filho ainda criancinha, porque provavelmente ele tem um álbum de fotografias, e ele começa a acompanhar o seu